Minha preocupação, irmãos, com a igreja é a palavra de Deus. Eu me preocupo muito. E às vezes você veio aqui, irmãos, nesta noite, você saiu de casa talvez dizendo assim: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Quero dizer para a igreja, irmãos, que existe texto na Bíblia que eu leio, e às vezes eu vejo alguns comportamentos da vida de alguns irmãos, e eu fico meditando nesses textos, e eu fico dizendo assim: esses irmãos precisam saber desses textos. E aí eu chego aqui no púlpito, irmão, eu tenho que pregar, tá bom? Então os irmãos, eu quero que você esteja atento. Não feche seus ouvidos para esta palavra, abra ele. Diga assim: Senhor, eu preciso entender o que o pastor vai pregar nessa noite. Porque se você não viver o que eu vou pregar nessa noite, você não faz parte do reino espiritual. Entenda isso. Se você não viver o que eu vou pregar aqui, essa palavra é duro, que não é só para vocês, é para mim também. Se eu não viver, irmão, eu estou fora. Estou fora dos planos de Deus. Então ela não é uma palavra simples, mas ela tem uma profundidade muito grande. Queria que toda a igreja lesse comigo Romanos 8, versículo 13. Vamos ler junto, irmão, pontos e vírgula. Porque mais uma vez, irmãos. Vivereis. São duas condições aqui, irmãos. Duas. Se viverdes segundo a carne, morrereis. É isso ou não é, irmãos? Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes segundo o Espírito, vivereis. Amém, igreja? Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração a Deus. Irmão Tamir. Maravilhoso Deus, Senhor amado, no nome de Jesus, Senhor, nesse momento, nós queremos agradecer ao Senhor pela exposição dessa palavra lida nesse momento. E pedir que o Senhor possa abençoar nessa noite, usar poderosamente o seu filho, e que cada coração dessa noite possa dar guarida à sua palavra, meu Deus, a genuína palavra de Deus. É no nome de Jesus é que nós pedimos ao Senhor. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Eu tenho meia hora somente para falar. Amém, igreja? Se viver de segundo a carne, morrereis. Se viver de segundo o Espírito, vivereis. Primeiro eu quero falar para a igreja, irmão. Sei que muitos já sabem, conhecem de cor. O que é viver segundo a carne? E o que é, irmãos, viver segundo o Espírito? Eu preciso entender isto, irmãos. Se eu não entender isso, eu não consigo agradar a Deus. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Antes de eu falar um pouquinho sobre o que é viver na carne, o que acontece, irmãos, quando nós vivemos na carne, na presença de Deus? No mesmo capítulo, Ricardo, coloque para a igreja ler para nós o versículo de número 5. Olha o que está escrito, igreja, vamos junto. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Já começamos a caminhar. Se os que andam segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Agora eu quero que os irmãos leiam comigo o versículo 6. Vamos junto, igreja?
Porque a inclinação da carne é morte. Todos esses versículos, irmãos, vão ver as duas coisas falando. Olha o que diz este: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Toda a igreja. Porquanto a inclinação da carne, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Irmãos, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, no capítulo 2 de aos Efésios, versículo 1, Paulo escreveu assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Efésios capítulo 2, agora versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Então a Bíblia revela que antes, irmãos, de nós conhecermos o Evangelho, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecado. Por que nós estávamos mortos? Porque nós andávamos segundo o desejo da nossa carne. Nós fazíamos o desejo dos nossos pensamentos. E a Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Qual ira, irmãos? Filhos da ira de Deus, do juízo de Deus. Aquilo que Deus vem fazer, brevemente julgar toda a humanidade sobre a terra. Qual é? Deus virá julgar, irmãos, todos aqueles que andam na carne. Quando Cristo vem através do Evangelho, através do Espírito Santo, Deus vem restaurar o homem, Deus vem vivificar o homem, Deus vem tirar o homem, irmãos, das trevas, Deus vem tirar o homem daquela obra maligna que nós vivíamos antes, que é viver nas obras da carne. Agora olha que por que é difícil? Porque nós vivemos, irmão, na carne. Nós vivemos no mundo do pecado. Mas a palavra de Deus, irmão, ela separa o que é viver na carne e o que é viver no Espírito. E existe uma guerra, irmãos, que a Bíblia revela, que está em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Quero que os irmãos leiam comigo. O apóstolo Paulo, escrevendo acerca das obras da carne e as obras do Espírito, Paulo fala que existe uma guerra dentro de nós, humanamente falando. Existe um jugo dentro do homem. Qual é? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A palavra concupiscência, irmão, pode ser transformada em vontade da carne. Andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Versículo 17. Toda a igreja, vamos comigo. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este se opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Existe uma guerra dentro de você, há uma guerra dentro de mim, que ela luta constantemente.
Isso acontece, irmão, quando a gente passa a conhecer a palavra de Deus. Isso acontece quando a gente passa a entender o que é andar no Espírito. Quando eu entendo o que é andar no Espírito, eu começo a ver uma grande luta, eu começo a ver uma grande guerra, eu começo a ver uma grande batalha que batalha contra mim. Porque eu não quero mais fazer a vontade da carne. Eu não quero mais viver nos desejos da carne. Eu não quero mais viver aquilo que desagrada a Deus em minha vida. Mas aquilo que desagrada a Deus, irmão, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu estou sempre fazendo. Entendeu, igreja? Então há uma guerra dentro de você, há uma guerra dentro de mim. Porém a Bíblia Sagrada, irmão, ela dá um endereço. Que para mim fazer a vontade de Deus, para mim viver em espírito, eu não posso viver na carne. E o que é viver na carne, irmãos? O que é a vontade da carne? A carne, irmãos, existe uma lista. Existem muitas coisas que nós fazemos. Hoje a leitura oficial deste culto, o irmão Cláudio leu, sobre as bem-aventuranças, não foi? Bem-aventurado é os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. Não foi isso que foi lido hoje no início do culto? Quando Jesus leu esta palavra, irmão, Jesus já estava dizendo que somente ia agradar a Deus quem pudesse viver dentro da vontade do Espírito de Deus. E o que é então viver segundo a carne? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, ele escreveu assim: e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne. A Bíblia Sagrada ensina, irmãos, que tudo aquilo que é da carne é inimizade contra Deus. Tudo aquilo que eu pratico na carne me separa da vontade de Deus. E a presença de Deus, irmãos, além de eu não viver uma vida espiritual, presta atenção, senão você não vai entender. Além de eu não viver uma vida espiritual, quando eu estou na carne, irmãos, todas as pessoas que estão ao meu redor, eu consigo matar também. Porque quando eu estou na carne, irmãos, eu não semeio a palavra de Deus. Quando eu estou na carne, as minhas atitudes, elas são carnais. O meu comportamento, ele é carnal. E quando eu estou na carne, irmãos, eu estou vivendo na carne, eu não consigo agradar a Deus. Por quê? Porque eu começo a machucar, eu começo a me ferir, mas também eu começo a ferir as pessoas que estão do meu lado. As pessoas que estão, os meus amigos eu firo. Se eu tiver amigos na igreja eu vou machucar. Por que que às vezes na igreja existem tantos problemas? Por que que na igreja existem às vezes tantas dificuldades? Para nós vivermos uma vida em harmonia, para nós vivermos uma vida realmente como irmãos em Cristo. Por quê, irmãos? Por que que surge tantos problemas? Por que surge tantos, diz que me não diz, fala não sei de quem, tal falou não sei de quem? Por quê, igreja? Porque a carne ainda está operando. O que é a obra da carne, irmãos? Uma das obras da carne é semear contenda. Outra obra da carne é inimizade. Outra obra da carne, irmãos, é ciúme. Qual é a outra obra da carne? Inveja, dissensões, intrigas. Isso tudo é obra da carne, não é do Espírito. Isso não vem da parte de Deus. É que ainda aquela natureza pecaminosa, ainda nós não fomos libertos. E quando nós não somos libertos, irmãos, dessa natureza pecaminosa,
nós buscamos cada dia ainda a obra da carne. Ainda nós vivemos na carne. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Olha o que ele escreveu. A igreja de Coríntios. Essa igreja de Coríntios, irmãos, o apóstolo Paulo já tinha evangelizado, ele já tinha se convertido, eles já estavam participando da ceia do Senhor. Paulo estava preso numa prisão. De repente Paulo fica sabendo, irmão Jasto, dos problemas que tinha naquela igreja. Tinha irmão que levava o outro, irmão João, na justiça. Tinha irmão dentro da igreja, irmão, que estava vivendo ainda na mentira, na bebedice, na prostituição. Aí Paulo escreve no capítulo 3, olha o que ele diz ali, irmão, presta atenção ali. E eu, irmãos, não vos pude falar como a... Está vendo ali, irmãos? Eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais. Olha o que ele escreveu, vírgula. Mas como o quê? A carnais. Como a meninos em Cristo. Quer dizer, irmãos, o que é menino em Cristo? Alguém que ainda não cresceu. Alguém que ainda continua bebê na fé. Não é o tempo, irmãos, que você está na igreja. Não é o tempo que eu estou na igreja. É que faz de mim uma pessoa espiritual. Você pode ficar 50 anos na igreja. Se você não se converter, se você não se crucificar, se você não andar em espírito, você vai continuar na carne. E se você continuar na carne, irmãos, você não vai agradar a Deus. Você não vai atrair o Espírito Santo na sua vida. Olha ali para os irmãos ver. Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha o versículo 2. Vamos junto. Como leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. 3. Vamos junto. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós o que, igreja? Não sois porventura carnais? Igreja, é fácil de você saber se você está no Espírito ou não. É fácil a gente saber quem está no Espírito e quem não está. É muito fácil. A pessoa quando ele está no Espírito, irmãos, vamos falar primeiro, a pessoa quando está na carne, ele por pouca coisa, irmão, ele quer partir para o braço. Por pouca coisa, irmão, ele chuta o pau de irmãos. Como diz uma palavra, o pau da barraca, né, irmãos? Por qualquer coisa a pessoa se ira, ele fica violento, ele fica nervoso, ele quer pegar o outro para o pescoço. Daqui a pouco eu não piso mais nesse lugar, eu não vou mais naquela igreja, eu não faço mais parte desse negócio. Sabe, irmão, ele fica tudo arrepiado. É que nem aqueles cachorros, quando você toca nele, arrepia o pelo. Carne, irmão, carne. Carne pura. Nós só podemos, irmãos, agradar a Deus se nós andar em espírito. Jesus Cristo falou muito bem claro: aquele que não se converter de todo o vosso coração, não pode fazer parte do meu reino. Por isso que Jesus diz assim: eu venho buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Como que eu tenho que fazer, irmão, para me mortificar esse homem aqui? O maior inimigo seu, irmão, não é o diabo, como muitos dizem. Qualquer coisinha, o demônio. Qualquer coisinha, o capeta. Não, irmão. O maior inimigo nosso chama-se você mesmo.
O maior inimigo seu é você. E se você não jejuar, se você não mortificar essa carne, se você não descer no joelho, você não ir para as vigílias, você não levantar pelas madrugadas, você não começar a meditar na palavra de Deus, irmão, você não vai conseguir mortificar esse homem carnal. Você não vai conseguir. Você vai viver na igreja, vai ouvir a palavra de Deus. Eu conheço pessoas, irmão, que já participou de um culto pentecostal, participou de um culto cheio do poder de Deus. Quando estava lá fora, estava tarracado no pescoço do outro. Eu pergunto, irmão, que espírito que é esse? Que espírito que é esse? Então, olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Coloca aí para mim, irmão. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Olha o que diz Gálatas 5,19. Eu queria que toda a igreja lesse comigo. Porventura ainda não sois carnais, o texto que nós lemos? Toda a igreja comigo agora. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, primeira, prostituição é obra da carne, irmão. Ah, mas o homem era da igreja, o homem pagava dízimo, o homem pregava. E por que está na prostituição? Por que está na prostituição, Kelly? Porque estava na carne, irmão. Se tivesse no espírito, ainda estaria pregando, ainda estaria fazendo a obra de Deus, ainda estaria proclamando a Cristo. Porque quem está no espírito, irmãos, ele consegue mortificar a carne. Aí vem, porque as obras da carne são prostituição, o que mais? O que é impureza, irmão? Tudo aquilo que é impuro, é sujo. Impureza. Tudo que é sujo, irmão. Palavras torpes, de baixo calão, tudo é impureza. Tudo que é ilícito é impureza. Lascívio, o que é lascívio, irmão? Sensualidade. Obra da carne. Tanto da parte masculina como da parte feminina. O que é lascívio, irmãos? A pessoa quer chamar atenção. Ele quer se prostituir. Mas ele não quer prostituir sozinho. Ele quer chamar atenção com o seu corpo, com a sua sensualidade, com as suas conversas macias, para tentar entrar pelo mundo da prostituição. Próxima. Idolatria. Quem sabe o que é, irmão? Adoradores de ídolos. Feitiçaria. Todo mundo sabe o que é, irmão? Feitiçarias. Tudo que é feitiçaria, irmãos, é aquelas obras que a gente faz. Vai na magia negra, vai atrás do macumbeiro, vai atrás do benzedor. São obras procurando fazer alguma coisa para prejudicar a vida do outro. Ah, eu preciso fazer uma mágica aqui, que eu quero que tal pessoa morra. Eu não quero ver mais essa pessoa bem na vida. Quero que ela perca tudo na vida. Obras do quê? Tem até crente que ora com uma oração de feitiçaria também, irmão. Quando você começa a orar, Deus, põe a mão naquela fulana, põe a mão naquele fulano, Senhor. Obra também de feitiçaria. Ok, irmãos? Vamos lá. Inimizade. Quem sabe o que é isso, irmãos? O que é inimizade? Olha quantas coisas, igreja. Paulo aqui, ele não escreve tudo sobre a carne, porque a carne é muita coisa. Mas são coisas que estão dentro de você, está dentro de mim. Entendeu, irmãos? O que é porfias? Porfiar, irmão, discutir, bater boca. Entendeu? Isso é porfia. Então, igreja, o que nós, olha a dificuldade que é para nós vencer isso. É fácil, irmão Maurício? Não é, igreja. Mas se nós viver no Espírito, irmãos, a igreja cresce.
o poder de Deus se manifesta, as almas se abrigam neste lugar, porque aonde há, irmãos, a presença do Espírito Santo, quando nós procuramos andar em Espírito, ainda que o outro esteja na carne, mas eu estou no Espírito, não vai dar a liga, irmãos. Por que não vai? Porque eu estou no Espírito, você está na carne. Quem está no Espírito vai virar o rosto, vai abaixar a cabeça e vai dizer o seguinte: eu vou orar por você, viu, irmão? Vou estar orando para te Deus dar paz, dar graça, tá bom? Eu quero viver na presença de Deus. Eu não vou bater boca com o Senhor, porque eu sou de Cristo, eu quero viver para Cristo. E quero dizer uma coisa para o Senhor: eu amo a vida do Senhor, viu? Jesus vai fazer o milagre, vira as costas, irmão, em nome de Jesus. E chega na sua casa, você dobra o joelho e vai dizer: Senhor, aquele homem me ofendeu, mas eu quero pedir a graça do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida dela, Senhor. Me dá graça também para suportar, Jesus. Eu não posso entrar na carne, porque senão eu vou desagradar o Senhor. Se eu entrar na carne eu vou morrer, e eu quero viver no Espírito, Senhor. Eu preciso vencer essa batalha. E aí então, irmão, você vai vencendo. Mas quando a gente está na carne, irmão, você já imaginou se encontrar dois na carne? Irmão Tamir? O que vai acontecer, irmão Jasso? Um vai xingar daqui, outro vai xingar dali, os dois vai pegar no tapa, aí vai passar a pessoa ali: mas que esses dois não é crente, não? O que eles estão fazendo na igreja? O vizinho vai falar assim: nossa, mas que briga, que pé de briga que deu lá na igreja dos crentes? Que coisa feia. Mas olha aqui, irmãos. Será que o vizinho sabe o que é andar no Espírito, o que é andar na carne? Será que o vizinho sabe, irmão, que dentro da igreja tem espiritual e tem carnal? Não sabe disso. O irmão falou assim que Jesus vai vir buscar arrebatar a igreja, e uma parte vai ficar e a outra vai. E quem é que vai ficar e quem é que vai subir, irmão? É simples de responder essa pergunta. Os carnais não vai subir. Os carnais, irmãos, quem é os carnais? É quem vive na carne. Eu posso estar com a Bíblia na mão, irmãos, mas eu não tenho paciência. Eu posso estar com a Bíblia na mão, mas eu não tenho misericórdia. Eu posso estar com a Bíblia na mão, mas eu não tenho bondade. Eu posso estar com a Bíblia na mão, mas eu não vivo uma vida no Espírito. Será que dá tempo de eu falar, irmãos? Todos? Vamos para frente, toca para frente, irmãos. Invejas, homicídios, bebedices, grotonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, os que cometem tais coisas, está vendo, irmãos? É sério ou não é? Isso é profecia, irmãos. Isso é profeta. Eu garanto para você, Manquele, 100%. Que eu estou falando aqui é profecia. E eu falo para a igreja aqui hoje uma palavra de Deus para o seu coração. Ande no Espírito, irmãos. E não cumpre a vontade da carne. Porque se você cumprir a vontade da carne, você vai morrer. Você não vai fazer parte do arrebatamento. A presença de Deus não é contigo. Você só vai ter a presença de Deus se você começar a orar e pedir para que Deus mortifique em você a obra da carne. Isso é profecia, irmão. Agora vocês querem ver o que é andar em Espírito? Olha o 22. Vamos junto, igreja? Mas o fruto do Espírito, primeiro é o quê? O que é caridade, irmão? Amor. Amor, irmãos. Depois do amor é o quê? Depois do gozo. Depois da longanimidade, da paz. Depois.
O que vai acontecer com quem vive isso aí, irmãos? Então eu preciso ser uma pessoa que anda no Espírito. Andar no Espírito, irmãos. O dia que eu sei o dia que eu tô. Um dia veio um pregador aqui que falou assim, aqui nesse púlpito, falou assim, irmão, tem dia que eu não sou crente, irmão. Tem dia que eu sou cachorro. Vocês não lembram disso? E o dia que entra o cachorro em mim, irmão, se eu não orar, se eu não jejuar, eu quero morder tudo que está na minha frente. Entende, irmãos? O que é cachorro, irmãos? É a carne. A nossa carne, irmãos. A Bíblia diz assim que ela não cobiça para as coisas de Deus. A nossa carne, ela não almeja. É por isso que a gente quer dormir. Por isso que quando fala em oração já fala, vamos comer um churrasco? Opa! Vamos comer um churrasco. Ô irmão, tem uma festa lá. Vai ter refrigerante. Vai ter cachorro quente. Vai ter uma picanha na brasa. Ô, vamos para lá, irmão. O negócio é para já. Irmão, mas amanhã nós vamos tirar um dia de jejum na igreja. Vem 5 horas da manhã, irmão. Cinco horas da manhã, vem orar. Vai ter um irmão aqui ensinando a palavra de Deus, irmão. Vem consagrar a sua vida, vem sacrificar a sua alma, vem se colocar na presença de Deus, irmão. Irmãos, pode contar no dedo. Pode contar no dedo. É alguns que vêm, ainda vêm. Ai meu Deus do céu, preciso aguentar esse horário aí. Daqui a pouco eu oro um pouquinho. Ai, estou com dor no joelho. Vou tomar uma aguinha ali. Vai lá, toma água de golinho, irmão. Esse relógio parece que não passa. É assim ou não é, irmãos? E é assim que nós vamos herdar o reino do céu, igreja. Desta maneira. Eu como pastor, irmãos, eu graças a Deus, eu tenho o coração limpo. Limpo. Eu não tenho nada contra ninguém. Pelo contrário, irmãos. Eu não sei, eu procuro em mim. E céu, você tem alguma coisa contra alguém? Não tem, irmãos. Eu fui liberto, irmãos. E quando alguém me ofende, sabe como que eu ajo? Eu oro verdadeiramente para esta pessoa. Quando uma pessoa me prejudica, irmãos, eu estou falando uma coisa, quem está me assistindo aqui é Deus. Eu resolvo no joelho orando para a pessoa. Eu não vou bater boca com ninguém. Vocês nunca vão ver eu ficar batendo boca com ninguém. E vocês podem procurar aqui, faz 17 anos que eu estou nessa igreja. Qual foi o dia que os irmãos viram bater boca com alguém aqui? Levanta um aí e fala para mim. Nunca, irmãos. Porque eu aprendi que isso não é de Deus. E eu crucifiquei isso lá atrás. Se eu não estiver bem com a minha esposa, eu não estou bem para subir aqui. Eu não estou bem para tomar ceia. Olha para os irmãos ver. É sério ou não é, igreja? Eu só preciso fazer uma coisinha a mais, é orar mais. Eu preciso ser um pouquinho mais de oração, viver um pouco mais na presença de Deus. Eu preciso orar mais. Preciso jejuar mais. Por que, igreja? Jesus nos chamou para fazer a diferença. Jesus nos chamou, você e eu, para nós fazer a diferença. Se você está de cara virado com alguém, irmão, deixa eu te falar para você, você está na carne. Se você está de cara virada com alguém, saiba de uma coisa. Conserta, se humilha, porque a sentença não vai vir sobre o pastor. A sentença não vai vir sobre a irmã do círculo de oração e nem sobre o diácono fulano de tal. A sentença de Deus vai vir sobre a sua vida. É você que vai pagar o pato. Ou você conserta, ou você vai morrer. Você escolhe. Vivo para Deus, ou eu morro para Deus.
Faz uma pergunta aí, igreja, junto comigo. Ou eu vivo para Deus, ou morro para Deus? Vivo para Deus, ou morro para Deus? O que eu tenho que fazer para me viver para Deus? Crucifica as obras da carne, irmão. Põe ela na cruz. Por isso que Jesus falou assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você sabe o que você tem que negar? Aprendeu hoje, irmão? Obras da carne. Isso não é religião. Isso é evangelho de Cristo, irmãos. Evangelho que arrebata o homem para o reino do céu. Por isso que Jesus falou para Nicodemos assim: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. O que é nascer de novo, irmão? Morrer para a carne e nascer do Espírito. Capítulo 3 de João. Se eu tivesse tempo para ficar conversando com vocês esse assunto, irmão, eu ia ficar aqui 2 horas, só falando para vocês obra da carne e obra do Espírito. Os irmãos iam entender um pouquinho mais o que é evangelho. Amém, igreja? Não vou falar mais, que o horário já encerrou. Mas quem pode dizer amém? Amém. Eu continuo no outro culto. Amém, irmãos? No outro culto você continua ouvindo isto. Mas você quer saber se você está na carne? É mais fácil nós viver na carne que no Espírito, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, irmãos, que viver na carne é a mesma coisa de você entrar dentro de um barco e pegar uma água de correnteza e deitar dentro do barco. É andar na carne igualzinho. Você não precisa de esforço nenhum. Entendeu, Massaro? Mas andar no Espírito, sabe como que é, irmão? É pegar um remo de cada mão e subir correnteza acima. Você vai suar. Entendeu, irmãos? Você vai suar. Mas é isso que agrada a Deus, irmão. Vocês lembram de quando Paulo e Silas foram para a prisão? Quem lembra? Como que foi que Paulo e Silas agiu dentro da prisão, irmã Kelly? Perto da meia-noite, o que eles faziam? O que eles faziam? Oravam. E como estava o corpo deles, irmão? Cheio de feridas. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo estava com o lombo tudo cortado de tanto apanhar, irmão. Apanhou em praça pública. Silas também. Se eles estivessem na carne, sabe como que eles iam fazer, Maurício? Eu não falo mais de Jesus. Eu não falo de Jesus mais para ninguém. A partir de hoje acabou. Não sou mais pregador do evangelho. Parou. Parei por aqui. Mas como eles estavam no Espírito, irmão João, a Bíblia diz que chegaram na prisão sanguentados, dobraram o joelho, começaram a orar. Deu meia-noite, começaram a cantar. Os presos ficaram tudo olhando, irmão. De repente Deus mandou um terremoto na prisão, irmão. Soltou a corrente de todos os presos. O soldado que estava vigiando eles pegou uma espada e falou assim: eu vou me matar. Paulo tomou a espada da mão dele e falou: não faça tal, meu filho. Nós estamos todos aqui, nenhum preso vai sair desta prisão. Paulo tomou o controle da prisão, irmãos, porque ele estava no Espírito. Aquele carcereiro que ia se matar, irmão, caiu de joelho no pé de Paulo e Silas e já começou a clamar: varões, o que eu tenho que fazer para me ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro, irmãos, pegou Paulo, pegou Silas, fechou a prisão, levou lá para sua casa. Chegou lá, o carcereiro curou todas as feridas de Paulo, as feridas de Silas. Não foi assim, irmão? Toda a família do carcereiro aceitou Jesus. E eles saíram pregando o evangelho do reino. Entendeu, igreja? Deus te chamou, jovem. Deus te chamou, irmã. Deus te chamou, obreiro, para você andar no Espírito. Deus chamou nós para viver no Espírito, irmão, para fazer a vontade dele e não a nossa. Amém, igreja?